Você hoje, porque domingo passado não vi. Eu fico muito feliz de ver. Graça e a paz do Senhor Jesus seja com toda a igreja. Vamos dar início à nossa aula. E antes de começarmos a tratar do assunto de hoje, vamos fazer uma breve oração. Amém? Oremos. Senhor Deus, Pai amado, Pai santo, no nome do Teu Filho Jesus, te agradecemos por mais um domingo, Pai, estarmos reunidos com Tua Santa Igreja, Pai, para Te cultuar, para Te servir, para Te adorar. Que este culto seja destinado somente a Ti, Senhor Jesus, e abençoa, Pai, este momento de aprendizado, de deleite, Pai, de reflexão na Tua palavra, Pai, nesse momento da aula. Abençoa Teu servo que está aqui, Pai, para conseguir transmitir, Pai, os conteúdos, Pai, referentes à Tua palavra, Pai, santa e poderosa em nossa vida. Em nome do Teu Filho Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Vamos falar hoje, amados, dando uma sequência sobre os profetas menores, né? Quem esteve aqui no início do mês de maio, a gente falou sobre o profeta Abacuque, né? E só para recapitular um pouco do que o profeta Abacuque fala, né, lá no livro, é que é um livro basicamente como um diálogo, né, entre o profeta e Deus, né? O profeta Abacuque, ele faz alguns questionamentos, obrigado, Alessio, ele faz alguns questionamentos com relação à violência, às injustiças, à existência do ímpio, né, que oprime o justo. E aí Deus ele vai responder ao profeta, né? A primeira resposta vai direcionada a ele como forma de um império babilônio, que vai se levantar para fazer justiça diante da injustiça de Israel. E a segunda resposta de Deus é uma resposta que traz esperança, porque mostra que Deus ele tem misericórdia do seu povo, ele vai também agir com justiça com aquele que é ímpio, né, que está oprimindo o povo de Israel. Então a gente viu um pouco, né, sobre o livro do profeta Abacuque. E hoje nós vamos dar início ao livro do profeta Jonas. E quando a gente fala sobre o livro de Jonas, logo nos vem em mente a historinha, né, de Jonas e da baleia, né? Que erroneamente é ilustrada como baleia, né? Que, na verdade, se a gente vai no texto bíblico, ele se refere a um grande peixe, né? Mas o livro de Jonas, ele tem uma particularidade, né? Semelhante ao de Abacuque, que é como um diálogo, né, entre o profeta e Deus. O livro de Jonas é o relato da vida de um profeta, né? Não é aquela profecia bíblica onde Deus ele está se utilizando de um homem para transmitir, olha, o que está errado, o que está certo, o que precisa ser mudado. Não. É um livro que traz mais sobre a vida de um profeta, a vida e o acontecimento, né, que está em redor desse profeta Jonas, né? Existe uma palavra profética, né, de Deus para que Jonas transmita, mas é um livro que traz essa particularidade, como um relato da vida, do que foi a vida desse profeta. E o Jonas, que a gente conhece muito bem, é um profeta que viveu aproximadamente em 760 a.C. E a gente consegue chegar a essa data, né? Esse ano, né? Através de outras passagens bíblicas, né? E a gente vê que em 2 Reis, né? Eu vou pedir, antes da gente entrar no livro de Jonas, a gente fosse lá em 2 Reis, no capítulo 14. É uma passagem que fala sobre o profeta Jonas, né? Cita o profeta Jonas. 2 Reis, capítulo 14. E eu gostaria que outra pessoa possa abrir em paralelo, tá, uma passagem que também está em outro livro profético, que é o livro de Amós. E essa passagem ela está em Amós, deixa eu só pegar o capítulo. Amós capítulo 6. Uma pessoa abre em 2 Reis, capítulo 14, dos versículos 23 a 25, e outra pessoa abre em Amós, capítulo 6,
do versículo 13 e 14. A gente vai ler primeiro a passagem de 2 Reis, capítulo 14, 23 a 25. Por que eu vou iniciar com essas passagens, né? Porque a gente, parando para refletir sobre o profeta Jonas, ele foi um profeta com um caráter um pouco duvidoso. Porque, se a gente lembra da história, né? Deus, ele aciona, né, Jonas, né? Ele pede para que Jonas vá pregar contra a cidade de Nínive, né? E Nínive, para que a gente possa ter um conhecimento, Nínive era a principal capital do antigo Império Assírio. Era a cidade de Nínive. Então era uma cidade importante de um povo que era um povo pagão, um povo que não era o povo de Israel, né? E aí, no capítulo 14 de 2 Reis, no versículo 23, o texto diz assim, ó, no 15º ano do reinado de Amazias, filho de Joás, rei de Judá, Jeroboão, filho de Jeoás, rei de Israel, tornou-se rei em Samaria e reinou 41 anos. Só para a gente pegar o contexto histórico, né? O Jeroboão aqui já é o Jeroboão II, né? É o Jeroboão que veio da sucessão de Salomão, teve o Jeroboão I, fez aquilo que o Senhor reprova, né? E o Jeroboão II é este aqui que está sendo citado, se tornou rei em Samaria. O reino de Israel já era um reino dividido, né? Parte era Israel, né? A maioria das 12 tribos estava lá, e outra parte Judá, Jerusalém. Então o rei de Samaria era esse Jeroboão II, ele governou por 41 anos. E no versículo 24, ele fez o que era mal aos olhos do Senhor e não se desviou de nenhum dos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, tinha levado Israel a cometer. No caso, o pai, né? E aí foi ele quem restabeleceu as fronteiras de Israel, desde Lebo-Hamate até o mar de Arabá, conforme a palavra do Senhor, Deus de Israel, anunciada pelo servo Jonas. Olha aí, Jonas sendo citado lá em 2 Reis. Jonas, filho de Amitai, profeta de Gat-Hefer. Então, Jonas, ele chegou para um rei de Israel, que na época era um rei que tinha um procedimento reprovável, né? Ele não seguia os preceitos do Senhor, e ele pregou uma coisa a favor do rei e a favor de Israel, que ele iria conseguir conquistar territórios. Mas aí a gente fica em dúvida, poxa, Israel, toda vez que ele desobedecia a Deus, né, algo de ruim acontecia, porque Deus permitia para que a justiça ela fizesse com que Israel se voltasse de volta para o Senhor. E aqui Jonas ele prega de uma forma em que Israel vai conseguir conquistar territórios, né? Vamos ler agora Amós, no capítulo 6. Amós também é um livro profético. Amós, capítulo 6. Versículo 13 e 14. O texto diz assim: vocês se regozijam pela conquista de Lodebar e dizem, acaso não conquistamos Carnaim com nossa própria força? Palavra do Senhor, o Deus dos exércitos, farei vir uma nação contra você, ó povo de Israel, e ela o oprimirá desde Lebo-Hamate até o vale de Arabá. Percebem que o local é o mesmo que Jonas proferiu, né, em favor de Jeroboão? Agora a palavra do Senhor está indo para o profeta Amós, né, pedindo para falar para o mesmo rei, Jeroboão. Esses dois profetas, eles viveram na mesma época, né? E eles pregaram de forma diferente, né? Deus, ele reverteu a profecia lá de Jonas, né? E é o fato que a gente fica pensando, poxa, quando a gente lembra da história de Jonas, né? Como ele agiu, né, perante a ordem de Deus para levar a mensagem a Nínive, e vê também essas passagens, a gente fica em dúvida do real caráter do profeta Jonas, né? E agora a gente vai lá no livro mesmo de Jonas, para ler
o relato que está lá no livro, né? Jonas é um dos poucos profetas, né, que pregou uma prosperidade, como a gente pôde ver agora, né, em favor de uma nação ruim, que estava afastada do Senhor, né? Ao contrário de Amós. Amós pregou, de fato, a vontade de Deus para Israel, né? Informando que eles estavam, né, descumprindo, né? Eles estavam se sustentando na própria força e aí ia ocorrer que um império, algum outro povo iria dominá-los, né, nesses territórios. Então, o capítulo 1 e 3, né, a gente vê um contato de Jonas com pessoas que não eram, né, israelitas, né? E iniciando no capítulo 1, no versículo 1, o texto diz assim: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque sua maldade subiu até minha presença. Lembra? Nínive, Império Assírio, principal capital do Império Assírio. O que é que Jonas fez no versículo 3? Jonas, porém, fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou rumo a Tarsis para fugir do Senhor. Então a gente percebe, né, o que Jonas faz, né, de primeiro momento, né? Ele recebe a mensagem do Senhor, né? Deus fala com ele e ele toma um rumo contrário, né? Ele segue para uma cidade distante, né, de onde Deus tinha mandado ele ir pregar, que foi Nínive, né? Então ele segue, pega um barco e vai para destino a Tarsis, né? No sentido totalmente oposto a Nínive. E aí no versículo 4, o Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco estava prestes a se arrebentar. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus, e atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Então, a gente percebe que todos aqueles marinheiros que ali estavam não eram israelitas, porque em um momento da tormenta, né, eles começaram a se desfazer do peso do navio e também começaram a clamar os seus próprios deuses, né? Clamar no sentido de querer sobreviver àquela tormenta. Eles estavam ao ponto de naufragar, né? O barco estava sendo, né, levado, né, pelas ondas, né? E diante daquela tempestade, aquele medo, eles estavam fazendo seus votos, né, seus pedidos para os seus próprios deuses. Então, eram pessoas pagãs. E aí a gente vê no versículo 5, né, ainda na parte B, enquanto isso Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus. Talvez ele pense em nós e assim não morreremos. O primeiro momento que a gente consegue refletir no profeta, além dele agir ao contrário da ordem do Senhor, né? Ele seguir fugindo à ordenança de Deus, né? Ao chamado que Deus tinha feito para ele, ele também não estava dando a mínima para aquelas circunstâncias, né? Ao ponto de conseguir dormir em profundo sono, né? Diante de uma tormenta a qual aqueles homens estavam passando, né? Então, no versículo 7, cada marinheiro disse ao seu companheiro: vamos lançar sortes, né? Acho que eu pulei aqui, não foi? Como você pode ficar aí dormindo? No versículo 6, né? Clame ao seu Deus, talvez ele pense em nós e assim não morreremos. Então cada marinheiro disse ao seu companheiro: vamos lançar sortes para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. Lançando sortes, a sorte caiu sobre Jonas. Por isso perguntaram-lhe: diga-nos, quem é o responsável por esta calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? Ele respondeu. Percebam a resposta do profeta nesse momento. Eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus dos céus.
que fez o mar e a terra firme. Percebem como o teor da resposta de Jonas parece que ele ainda está se achando um pouco altivo diante daqueles homens. E possivelmente pelos simples fatos deles não serem israelitas. E ele responde de uma forma em que, olha, eu sou hebreu, né? Vocês estão clamando aí aos deuses de vocês, mas eu sou hebreu, eu sou servo do Deus verdadeiro, né? O Deus dos céus, né? Que fez o mar e a terra firme. Mas isso, ao mesmo tempo, parecia uma hipocrisia muito grande. Olha por onde ele queria fugir, né? Pelo mar. Fugir do Deus, né? Criador dos céus, da terra e do mar, pelo próprio mar. Então ele não dava a mínima para as pessoas que estavam ali com ele. A gente percebe isso com a resposta de Jonas. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram: o que foi que você fez, né? Eles ficaram com medo, né? Diante da resposta de Jonas, né? Sabendo agora quem era ele e o Deus ao qual ele servia, né? Pois sabias que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes havia contado. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Olha a pergunta dos homens, né? O que devemos fazer com você? Jonas responde, né? Peguem-me, joguem-me no mar, respondeu ele, e ele se acalmará, pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Então Jonas ele tinha total conhecimento, né, que aquilo que estava acontecendo de forma sobrenatural era de fato a consequência da desobediência dele a Deus. Então ele ordena, né, ele pede para que aqueles homens ele joguem ele ao mar, né, para que as coisas se acalmem, né, para que o mar se acalme. Só que no versículo 13, ó, os homens, em vez disso, se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento contra eles. Então clamaram ao Senhor: ó Senhor, nós suplicamos, não nos deixe morrer por tirarmos a vida deste homem. Olha só, percebem aí uma mudança? Os homens, marinheiros, que não eram israelitas e que tinham seus próprios deuses, estavam agora clamando ao Senhor. Estavam agora arrependidos, né, de tudo o quanto haviam feito, né? E perceberam que eles não queriam jogar Jonas. Conseguem perceber no texto? Eles não queriam jogar Jonas, né, no mar. Mesmo Jonas pedindo para que eles fizessem isso, eles tentaram remar, né, para encontrar uma costa e conseguir sobreviver, mas não conseguiam devido à violência da tempestade. E eles começaram a orar ao Senhor, né? Começaram a clamar, né? Não caia sobre nós a culpa do sangue inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Em seguida pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido, e este se aquietou. Tomados de grande temor ao Senhor, os homens lhe ofereceram um sacrifício e se comprometeram por meio de votos. Olha só, que mudança na vida desses homens. Eles fizeram sacrifícios, eles creram em Deus, de fato, o Deus de Jonas, né, que estava causando aquela tempestade. E a gente consegue parar para refletir um pouco sobre os milagres, né? Vamos enumerar como milagres aqui, porque Deus, a gente vê a ação de Deus de forma sobrenatural sobre os poderes da natureza, né? A gente observa um primeiro milagre que foi o quê? O início, né, da tempestade. A gente percebe um segundo, que é quando ele para, ao momento que eles jogam Jonas na água, né, a tempestade para totalmente. O céu se acalma, o mar para de se agitar. Você imagina aquelas ondas grandes, né, cobrindo o barco, agora estava que nem enseada dos corais, né? Só o mar calmo, sem agitação, o céu se abrir. Então a gente imagina isso na mente daqueles homens, né? O quão foi importante para que eles se arrependessem, né? E de fato a gente vê uma coisa totalmente oposta, né, ao que o profeta é. A gente vê que os homens que antes eram pagãos, incrédulos, tinham seus próprios deuses, agora estavam se voltando para o Senhor
Deus verdadeiro, né? E eles, tomados de grande temor ao Senhor, lhe ofereceram sacrifícios e se comprometeram com votos. Então veja a mudança na vida desses homens. No versículo 17, já no finalzinho, no capítulo 1, o Senhor fez que um grande peixe engolisse Jonas e ele ficou no ventre do peixe 3 dias e 3 noites. Então, o terceiro milagre, né? De forma sobrenatural, Deus faz com que um grande peixe engula Jonas, né? Quando ele faz isso, ele resgata Jonas da morte. Jonas iria morrer afogado, né? Diante daquele turbilhão de águas, ele morreria facilmente. Mas o Senhor resgata ele por meio de um grande peixe, né? Esse peixe engole Jonas. Então, esse é o primeiro contato que Jonas tem. Embora ele tenha fugido, lembra? De Nínive, não queria pregar aos pagãos lá, mas ele terminou pregando aos pagãos, né? Por meio da sua fuga, né? Diante do barco, né? Em que ele estava. A conversão daqueles homens, né? O arrependimento daqueles homens. Então vem o capítulo 2. O capítulo 2, eu não vou me alongar muito na leitura, tá? Mas eu vou me apoiar principalmente no versículo 9, tá? Do capítulo 2, porque é o capítulo em que Jonas, ele começa a clamar a Deus. Ele ora, né? No ventre do peixe, né? Ele reconhece o poder de Deus, né? Que o resgata da morte, né? Que salva a sua vida, né? E ele fala o seguinte no versículo 9, né? Mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifícios a ti. O que prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. E esse versículo é o centro do livro do profeta Jonas. A salvação vem do Senhor. E eu faço uma pergunta a vocês, diante do que aconteceu com Jonas, né? Desse momento aqui do capítulo 2, vocês acham que ele se arrependeu? Não? Por quê? Eu acho que ele vê que não tem saída, e os próximos capítulos vão falar sobre isso. Principalmente o capítulo 4. Ele se sente mal porque Deus perdoou os inimigos. Certo. Alguém mais? Acha que Jonas se arrependeu? Concorda com Filipe? Discorda de Filipe? Alguém mais? Será que Jonas estava arrependido mesmo? Ou será que ele estava aflito, né? Ali dentro do peixe, né? Sem ter perspectivas, né? De saída, né? O que é que vai ser da minha vida, né? E é aquilo que Filipe descreveu mesmo. A gente vai ver nos próximos capítulos. Que o Jonas aqui, embora ele tenha feito um salmo belíssimo, uma oração belíssima para Deus, ele ainda assim não estava arrependido. Mas ele, por meio do que aconteceu nessa viagem, ele cumpriu os votos que ele tinha feito ao Senhor e que ele fala aqui no versículo 9 do capítulo 2. Ele cumpriu os seus votos e foi justamente o que acontece no capítulo 3, no versículo 1, né? A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com esta ordem: vá à grande cidade de Nínive. Eu acho que eu não li a parte que ele saiu do peixe, né? Deixa eu ver. Jonas 2, pode falar, Graça. E ele se arrepender, Deus salvou ele. Oi? E mesmo ele se arrepender, Deus salvou ele. Deus salvou ele. Porque ele tinha uma missão a cumprir, né? Ele tinha uma missão a cumprir. No versículo 10, né, no capítulo 2, Deus deu ordem e o peixe vomitou Jonas em terra firme. Então a gente vê um quarto milagre acontecer aí, né? Que é o peixe devolver Jonas em terra firme, né? Totalmente intacto. Depois de 3 dias e 3 noites, né, no ventre dele. Então a palavra do Senhor no capítulo 3 veio a Jonas pela segunda vez com esta ordem: vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que anuncio a vocês. Então Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi a Nínive. Era uma cidade muito grande, sendo necessário 3 dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade e percorreu durante um dia proclamando. Leia o que Jonas proclamou. Alguém
Leia nesse momento. Versículo 4. Jonas entrou na cidade e percorreu durante um dia. Daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Nínive será destruída. Eu pergunto a vocês, né? Jonas deu algum detalhe a mais nessa mensagem? Vocês percebem? Jonas fez alguma descrição de qual seria o pecado de Nínive? Lembrando, né? Os marinheiros que estavam lá no barco eram pessoas que não conheciam Deus, não conheciam os preceitos de Deus. Eram povos gentios que tinham seus próprios deuses e não tinham sequer o conhecimento de Deus. E pelo fato de presenciarem tudo aquilo, creram em Deus, se arrependeram, ofereceram sacrifícios, né? Ficaram até com dó de jogar o pobre do Jonas lá, né? Da água. E você percebe que aqui, ó, a pregação de Jonas, ela é uma pregação bem limitada. Perceberam? É uma pregação bem limitada. Jonas, ele não descreve ao povo de Nínive o motivo da destruição. Qual o motivo? Isso. Não está convidando ninguém para se arrepender. Não, exato. Não está proposta, não está dizendo, só está rodando a cidade dizendo, vai ser destruído. Em 40 dias. Exato. Ele não está dizendo a Nínive, olha, o pecado de vocês é esse. Olha, o Deus Criador dos céus e da terra, né? O Senhor dos exércitos, ele reprova isso e aquilo. Se arrependam, né? Façam votos, mudem, né? A atitude de vocês, a vida de vocês, né? Para servir a Deus, para buscá-lo, para se arrepender das suas más atitudes e conhecer e andar nos caminhos do Senhor, Deus verdadeiro, né? E aí a mensagem que Jonas dá, daqui a 40 dias Nínive será destruída, e ponto. Só isso Jonas fala para o povo de Nínive. Mas o que é mais interessante até dos milagres que podemos ver, né, até agora ocorrer no livro de Jonas, é a reação dos ninivitas. A gente lê no versículo 5, os ninivitas creram em Deus. Percebe? Quando tudo parecia contrário ao que iria acontecer, e talvez contrário ao que o profeta achava que aconteceria, né? O profeta, a gente vai ver no versículo 4, o que é que ele esperava, né, que acontecesse. Mas, ao contrário do que até nós mesmos pudéssemos questionar, né, ou pensar, poxa, foi tão rápido. Né? Os ninivitas, eles creram em Deus. Eles creram, proclamaram um jejum, veja só. E todos eles, do maior ao menor, vestiram-se com pano de saco. Versículo 6. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se com um pano de saco, sentou-se sobre cinzas. Então fez uma proclamação em Nínive. Por decreto do rei e dos seus nobres, não é permitido nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas, provar coisa alguma. Não lhes deem de comer nem de beber. Cubram-se de pano de saco, homens e animais, e todos clamem a Deus com todas as suas forças. Deixem os maus caminhos e a violência que há nas suas mãos. Estamos falando aqui do Império Assírio. Um império que foi constituído com invasões, com violência, com sangue. E vemos essas mesmas pessoas pagãs, nesse momento, crendo na mensagem de Jonas, por mais limitada que fosse. Lembra do versículo do capítulo 2? A salvação vem do Senhor. A salvação vem do Senhor. O rei, ele decreta jejum. Né? O rei decreta jejum. O rei faz com que todos os habitantes se vistam de pano de saco. E até os animais entraram no mesmo jejum, né? E também foram vestidos, né? Eu quero que... Até os bois deixaram de comer e de beber. Todo mundo. Então, tendo em vista o que eles fizeram, como abandonaram, todo no versículo 10 do capítulo 3. Tendo em vista o que eles fizeram, como abandonaram os seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não os destruiu, como tinha ameaçado. Agora eu faço um questionamento a vocês, tá? Vejam o versículo 10, né? Deus se arrependeu. Mas em Números, capítulo
23, no versículo 19, é um versículo que diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, por que Deus se arrepende de destruir Nínive? Vocês podem me responder? Por que Deus se arrependeria? Sim, Números fala que ele não é filho do homem para que se arrependa, né? Não é homem para quem minta, né? Por que ele se arrependeu? O ato dele se arrependeu é porque pesou no coração de Deus. Sim. O que mais a gente poderia justificar esse arrependimento? Contexto diferente. Números para Deus destruir, chegar a destruir vários dos seus, da sua criação, das suas comunidades. Naquele mesmo original. De novo, eu tenho citado no capítulo 4, ele ensina a Jonas tem um jeito com a figueira, demonstrando que ele o próprio Jonas estaria disposto A gente vai chegar lá. E quando Deus fala lá em Números, não fala sobre misericórdia, não fala sobre perdão do pecado. Não é sobre isso o assunto. Que Deus não é homem para que se arrependa. Não é sobre isso. É sobre Deus ter a sua soberania, Deus ser todo poderoso, é sobre outra coisa que está falando. Aí, nesse contexto de hoje, fala sobre arrependimento e amor de Deus, inclusive sobre pessoas que são pecadoras. Exato. Felipe pontuou exatamente o que eu queria ouvir todo mundo falando. E Joselino também. É justamente isso. A palavra profética que a gente vê nos diversos livros, né, na Bíblia, né, ela não é uma palavra engessada. Ela não tem um sentido único e o futuro vai terminar naquilo ali e acabou-se. Não. Por que disso? Porque justamente como Felipe falou, Deus, ele é um Deus misericordioso. Ele age com misericórdia. E a gente percebe isso. Percebe que ele salva aquelas pessoas no barco, né, que estavam lá com Jonas. E ele também salva essas pessoas aqui em Nínive pelo arrependimento deles. Quando a gente para lembrar também de outro fato semelhante no Antigo Testamento, qual nos vem à mente? De uma outra destruição. Lembra? Quem é que lembra? Sodoma e Gomorra. Isso. Quem é que conversa com Deus antes da destruição? Abraão. Abraão pergunta, se não tiver alguém ali justo, né, vivendo entre eles, né? O que é que Deus responde? Não, se houver um justo, né, lá, por amor daqueles, né, eu não destruirei. E Abraão fica perguntando, não, se tiverem 10, se tiverem 5, se tiverem... Então, Deus, ele age com misericórdia. E a mensagem profética, ela tem essa funcionalidade. Deus não é aquele Deus de madeira, né, de gesso, sem emoções, que não liga, né, para seus filhos, para sua criação. Não. Ele deseja que todos sejam salvos. A gente vê isso lá em 2 Timóteo. Né? Isso. É como um pai, né? Cumprir. Isso, exato. O arrependimento que é citado aqui é justamente nesse sentido. A profecia bíblica é um aviso amoroso de um Deus que resolveu dar uma chance para o pecador. Então Deus, ele não se arrepende de punir o pecado, tá? Que a gente saiba disso, né? Ele pune o pecado, mas ele se arrepende de ter que castigar o pecador. Porque se o pecador se arrepende, né, se deixa seu caminho de pecado e passa a caminhar de fato nos preceitos do Senhor, Deus o resgata. Genuíno, verdadeiro, isso mesmo. Lembra do versículo de novo? Central de Jonas, a salvação vem do Senhor. De fato, ele resgatou, né, aquelas pessoas.
De fato, ele resgatou. Aí a gente vai agora para o capítulo 4, né? Porque, como eu tinha perguntado a vocês se Jonas tinha se arrependido, a gente vê que, desde o início, Jonas parece ter segundas intenções. Segundas intenções. Desde lá da passagem de Reis, que a gente leu, lembra? Que ele prega ao Jeroboão que ele vai conquistar os territórios, mas Deus fala, não, manda Amós falar para ele lá que eles vão perder o território porque eles estão desobedecendo, né? E desde o primeiro momento que Deus manda ele pregar os ninivitas, ele foge, né? Lá no barco, ele se colocando acima dos marinheiros, né? Eu sou hebreu, eu sou o servo do Deus Altíssimo, né? O Criador dos céus, do mar, da terra, né? E mesmo depois de tudo que aconteceu, a gente vê no versículo 4, no capítulo 4, versículo 1, Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. E ele orou ao Senhor, né? Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava na minha terra? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso, compassivo, tardio em irar-se, cheio de amor, leal, e que prometes castigar, mas depois te arrependes. Mas agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. Veja só a audácia do profeta, né? Diante de Deus, né? Ele está pedindo para morrer. Ele está pedindo para não viver mais devido àquela nação, né? Que antes era uma nação ímpia, né? Ter se arrependido e não ter sido destruída. Ele queria ver a destruição. Ele queria ver a destruição daquele povo. Só que o Senhor ainda tinha um outro aprendizado a passar para Jonas, né? Numa continuação, sim, pode falar. Isso. Ele queria limitar a mensagem de Deus, né? Exatamente, bom ponto aí que Alexandre falou, né? Então, no versículo 4, o Senhor lhe respondeu, né? Você tem razão. Não, você tem alguma razão para essa fúria, né? Jonas saiu, sentou-se a um lugar a leste da cidade, né? Saiu, ficou distante, né? Lugar esmo. Ali construiu um abrigo, sentou-se à sombra e esperou para ver o que acontecia com a cidade. Então ele ainda estava respirando ares de destruição, de querer ver aqui, lá, aqueles inimigos lá destruídos, né? E ele esperou ali fora, ver o que poderia acontecer, né? Então o Senhor fez crescer uma planta. Então a gente vê mais um milagre aí, né? Algo sobrenatural que Deus está fazendo acontecer por meio das coisas criadas, né? Ele fez crescer uma planta sobre Jonas para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor, o que deu grande alegria a Jonas. Contudo, na madrugada do dia seguinte, Deus mandou um verme atacar a planta e ela secou. E ela se secou. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento leste muito quente e o sol bateu na cabeça de Jonas. Então Deus está fazendo várias ações, né? Ele criou a planta, cobriu Jonas com sua sombra, depois mandou o verme, a planta secou e depois ele mandou um vento quente do Oriente. Mandou um vento lá, bater na cabeça de Jonas ao ponto dele ficar atordoado, né? Ele quase desmaia, né? No versículo 8. Com isso desejou morrer e disse, para mim é melhor morrer do que viver. Então, novamente, Jonas está pedindo para que Deus tire a vida dele, que ele não quer nada, não quer saber de nada. E Deus, porém, disse a Jonas, você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? Uma segunda pergunta de Deus, né? Tem razão para estar furioso porque as pessoas não morreram lá? Tem razão para estar furioso por conta da planta, né? E ele ainda responde, sim, tenho, estou furioso e ao ponto de querer morrer. O Senhor, porém, lhe disse, você tem pena dessa planta. Embora não a tenha podado, nem tenha feito crescer, ela nasceu em uma noite e em uma noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos animais. Não deveria eu ter pena desta grande cidade? Então, Deus está ensinando mais uma vez, né? Olha, você teve pena dessa planta. Uma planta, uma simples planta aqui que nasceu num dia, você nem contemplou ela há muito tempo, né? Só passou um dia debaixo da sombra dela, no outro ela secou e você está com pena dessa planta.
ficou furioso porque eu tirei ela de você, né? E porque ele não iria dar mais valor àquelas pessoas, né? Que, embora sejam pagãs, não tinham conhecimento nenhum de Deus, né? E por meio da mensagem de Jonas, sim, agora conheciam o Deus e se arrependeram, né? A gente vê no livro de Jonas 7 milagres feitos por Deus no decorrer dessa história, né? E o mais impressionante do livro de Jonas é justamente que acontece o oposto do que o profeta espera para os seus inimigos. É Deus livrando, é Deus salvando, é Deus perdoando os seus inimigos, né? É algo que Jonas precisava aprender e é algo que também ensina muito para a gente. Ensina muito. Se a gente pudesse concluir essa aula com alguns pontos, né? Eu coloquei aqui. O livro ele fala sobre um egoísmo muito grande. Percebem? Porque o livro de Jonas, ele não é sobre a história de Jonas em si, né? Do profeta, né? Teimoso, rebelde, né? Mas ele é uma história de mostrar o Deus amoroso, o Deus que tem misericórdia, o Deus que salva, né? O Deus que traz salvação, né? Para as pessoas, né? E o livro ele fala justamente isso, do egoísmo de um profeta e da misericórdia de Deus. O homem de Deus, rebelde, percebe? Quem era Jonas? Um hebreu, né? Como ele se colocou lá no barco. Eu sou um hebreu, né? Servo do Deus, criador de todas as coisas, mas um homem que não tinha compaixão. Um homem que não tinha amor, né? Que queria ver seus inimigos destruídos, né? E ao contrário de que ele esperava, né? Aquelas pessoas se arrependeram. Aqueles inimigos mudaram, né, as atitudes e, de fato, fizeram aquilo que Deus aprova, né? Diferente do Jonas. A gente vê que no capítulo 2, versículo 9, que a salvação, ela vem do Senhor. A salvação vem do Senhor. Então, a gente aprende, colocando isso nas nossas vidas, que não cabe a mim decidir ou julgar, muitas vezes, as pessoas, né? Eu preciso fazer com que a mensagem de Deus chegue até ela. Mas eu não posso fazer como Jonas fez, de má vontade, né? Eu tenho que fazer, né, da melhor forma possível. Apresentar, quando tratamos da palavra de Deus e do Evangelho de Jesus, apresentar de fato o Evangelho puro, genuíno, a palavra de Deus, né? E muitas vezes temos que apresentá-los por nossas vidas, né, até aqueles que um dia nos magoaram, né, nos feriram, nos fizeram algum mal, né? O livro de Jonas nos ensina sobre isso. É amar o inimigo, amar os nossos inimigos. Amar muitas vezes aquele que nos fizeram mal, né? Jesus nos ensinava isso. Jesus nos ensinava isso e nos ensinou isso durante todo o seu ministério. E precisamos aprender, né? E ele já ensinava a gente por meio desse livro profético, né, de Jonas, né? A decisão final não é de Jonas, não é minha, não é sua, né? A decisão final é de Deus. Ele pode resgatar essas pessoas. Ele pode converter essas pessoas e essas pessoas podem sim chegar-se até Ele. Deus tem misericórdia e Deus traz salvação para eles também. Deus não é uma estátua, né, sem ação. Ele não é uma madeira sem vida, um pedaço de gesso, né? Não, Ele tem amor por todos os povos. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, fala sobre isso. Que Deus ama a todos. O desejo é salvar a todos. Então a gente percebe que Jonas, semelhantemente a nós, precisamos aprender a amar. Precisamos aprender a amar. Nós vemos a prova maior da misericórdia de Deus, né, por meio de Jesus, né? A gente vê a prova da misericórdia de Deus em Jesus, né? E Ele nos ensina a amar. E essa história de Jonas nos ensina a enxergar muitas vezes nós mesmos. Como eu tenho agido? Como eu tenho agido para com os de fora, para com meus familiares, ou até mesmo como eu tenho agido dentro da própria igreja. Será que eu tenho amado meus irmãos? Será que eu tenho, de fato, me doado para meus irmãos? A gente reflete sobre muitas coisas, né,
no livro de Jonas? Porque é justamente um livro que traz a solução para a rebeldia, a solução para a raiva, para o pecado, né? Para as ações que Deus desaprova, né? Que é justamente a misericórdia, o amor que a gente precisa ter de uns pelos outros, né? Alguém gostaria de tecer algum comentário, fazer alguma pontuação, algo mais? E o tempo está sendo... Oi, Eric? Está se esgotando, né? Eu queria fazer uma observação, um primeiro ponto de vista. Sim. Em relação, será que Deus queria que nós pregasse aquela pregação de sei lá, aquela coisa de fosse eliminada, destruída? Ou se Deus queria que pregasse outra coisa, arrependimento deles, mas o interessante é que o rei desse extremamente pecadores, ele vai dizer assim a nós mesmos. Vamos tentar mudar a nossa vida para ver se Deus tem misericórdia de nós e quem sabe mudar. Justamente isso que Deus viu no coração deles. Ele viu dentro do coração da terra que Deus é misericordioso e salvou a nação. Sim, sim. E isso às vezes, muitas vezes acontece conosco. Às vezes pregamos o evangelho às pessoas, às vezes a gente está pregando condenando, mas se levar realmente a palavra de Deus de salvação, já chega às vezes, não sabendo que ele já vai condenar, você vai morrer, você vai para a morte, você vai para o inferno, e às vezes a gente pega isso. Sim, sim. Levar essa palavra errada para as pessoas, e a pessoa pega não entendendo e fica até chateada com raiva nessas pregações que a gente diz. Exato. Foi bom você pontuar isso, porque a gente precisa justamente entender que a nossa situação antes, né? Ela foi semelhante. Deus foi misericórdia conosco, né? Ele enviou alguém para nos mostrar a verdade do evangelho dele e nós cremos e nos arrependemos, nos convertemos a ele. E Jonas, né? Semelhantemente, ele passou por uma situação dentro daquele peixe, né? Que era para ele reconhecer, né? A misericórdia de Deus na vida dele. E, de fato, reconhecer que Deus também tem misericórdia dos outros, né? Que ele precisava pregar. É importante a gente refletir sobre isso. Alguém mais?